Fala pessoal, eu sou Carlos Caçaú e se você assiste vários vídeos no YouTube aí sobre física quântica, teoria quântica, salto quântico, cura quântica, entre outras possibilidades aí que já inventaram de misturar ciência com espiritualidade, esse vídeo aqui é para você. Eu vou te explicar da maneira mais clara possível se existe alguma relação entre esses assuntos, vou falar sobre Theta Healing, sobre reprogramação de DNA e sobre todas essas outras terapias aí que você já deve ter ouvido falar, e possivelmente abrir a sua cabeça e a sua percepção sobre o que é ciência e o que não é, e facilitar aí o seu pensamento crítico para novos estudos. Se você está me conhecendo agora, saiba que eu não sou nada cético. Eu acredito em chakras, eu acredito em karma, eu acredito em meridianos e linhas de energia dentro do corpo que não podem ser medidas ou comprovadas, eu acredito em muitas coisas que a ciência não comprova. Mas até os meus 27 anos, hoje eu tenho 32, até os 27 eu não acreditava em absolutamente nada. Se você falasse para mim que nós somos todos energia, estamos todos conectados, eu ia falar que você tava, sabe? Eu venho da área científica, eu tenho graduação em biologia, eu fiz mestrado em engenharia sanitária e ambiental, eu vivi um pouco do mundo acadêmico, de ter que escrever artigo para revista, de, sabe, ir para congressos e coisas do tipo, vivi um pouco dessa vida também. E o que essa trajetória acadêmica me ensinou foi a pensar, foi a questionar, foi a ter o senso crítico e de fato saber quando alguma coisa parece não estar correta, baseada no que é o pensamento científico, que eu vou explicar para vocês aqui. Eu não acreditar nas coisas a primeira vez que eu olho, porque o nosso trabalho na ciência é criar hipóteses sobre as coisas e provar que elas estão erradas. É uma forma de pensar completamente contra-intuitiva. Geralmente a gente pensa numa possibilidade de alguma coisa e a gente tenta provar que aquilo ali está certo, não que aquilo ali está errado, né? Mas eu sou muito grato a essa forma de pensar, porque na verdade ela me ajuda a aprender sobre novos assuntos, a questionar eles, a fazer perguntas, não simplesmente engolir tudo que me é passado acreditando que aquilo ali é verdade. Nesse canal aqui eu acredito que eu nunca falei sobre física quântica. Eu já devo ter mencionado essas palavras, alguma coisa assim, em algum vídeo, mas não explicando a física quântica, explicando aquilo lá. Porque você não precisa entender física quântica para você entender espiritualidade. Você não só não precisa entender de física quântica para entender espiritualidade, como você não vai conseguir entender física quântica através da espiritualidade, ou entender a espiritualidade através da física quântica. Eu tô receoso de falar algumas coisas que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, né? Vou ter que fazer uma live algum dia, um evento presencial pra gente, sabe, mandar a letra mesmo, porque eu sei que quebrar as suas crenças, né, a forma como você aprendeu as coisas, pode ser um processo muito desestruturante, assim, muito traumático para algumas pessoas. Eu já conheci pessoas que passaram por doutrinações religiosas ou não religiosas para desenvolver determinadas formas de pensar. Em algum momento elas são confrontadas com aquilo ali e falam assim, ó, isso aqui tudo que você aprendeu é mentira, é errado. E aquilo ali deixa a pessoa assim, sem chão, sabe? Tipo assim, agora, o que eu faço, né? E não é esse o meu objetivo com esse vídeo. O meu objetivo aqui é abrir os seus olhos para que você possa ter um entendimento correto sobre o que é ciência de verdade e o que não é, e você não cair mais em lábia de charlatão ou gente ignorante que está falando coisas que não sabe o que está falando. Essa coisa de misturar ciência com espiritualidade começou lá na década de 70 com os hippies, né, com o movimento New Age, e também com um livro que ficou muito famoso na época do Fritjof Capra, que era um físico, né, ainda é, mas nunca exerceu bastante em publicações e atuou como físico mesmo, e que ele escreveu um livro chamado O Tao da Física. O Tao vem do taoísmo, né, aquele símbolo do Yin Yang, né, aquela filosofia toda lá que vem lá da antiga China e tudo mais, e ele misturando aqueles conceitos lá da filosofia oriental junto com novos entendimentos, né, novas pesquisas estavam saindo de maneira superficial dentro do campo da pesquisa da física quântica. Depois dele, quem espalhou mesmo essa história de física quântica e espiritualidade, tudo misturado, foi o tal do Deepak Chopra, que é um cara que é, coitado, né? Ele é ridicularizado dentro da comunidade científica, sabe? Tem debates dele na internet com físicos mesmo, com pessoas que trabalham com física, e é assim, é mais triste que ver aquele debate do coach quântico com a psicóloga. Se você não viu esse debate, eu vou deixar todos os links para outros vídeos aqui embaixo na descrição. Por favor, assista para você ver o ninho de mafagafo que a galera começa a se meter para tentar comprovar a sua forma de ver o mundo. Tem um vídeo que é uma conversa do Deepak Chopra com o Richard Dawkins. Richard Dawkins é um biólogo evolucionista, um cara autor de vários livros incríveis, assim, falando sobre genética, enfim, um cara cabeçudo aí da ciência, né, bem conhecido como autor. E nesse vídeo, o Deepak Chopra ele é muito esguio em utilizar as palavras dele para ele não cair no lugar errado, né? Mas uma hora ele fala especificamente que ele fala sobre física quântica de uma maneira metafórica, só para, sabe, fazer analogias para as pessoas entendam, assim. Não quer dizer que ele está dizendo que aquilo ali explica a espiritualidade, mas sim que é mera figura de linguagem, só para ilustrar o que ele quer dizer. E sabe o que mais? Essa é a única forma que você pode relacionar ciência com espiritualidade.
somente através de metáfora, somente através de figura de linguagem. Se você quiser dar um exemplo, imagina se você é um elétron, imagina se você é um planeta, você tem uma órbita, tudo mais. Nessa brincadeira você pode fazer isso. Você não pode falar que a física quântica explica a lei da atração, ou explica o porquê que você não manifesta as coisas, ou explica isso, ou explica aquilo, porque ela não explica. Porque tudo que é realizado hoje cientificamente, lá no colidor Hadron, lá, botando os átomos para se chocar, descobrindo o bóson de Higgs, enfim, fazendo todo esse rolê aí de entender a realidade, como a realidade funciona, nenhum desses experimentos serve para explicar por que as coisas acontecem na sua vida ou não acontecem. E aí, indo além desse detalhe de que a física quântica não serve para explicar fenômenos espirituais, ainda tem aí outras pessoas, autores, terapeutas, coaches, gurus, tentando utilizar nomenclaturas, jargões não sei, da ciência para poder trazer credibilidade para o discurso, para o pensamento, para o insight que aquele sujeito teve sobre como ele acredita que a vida está funcionando. E aí, quem sou eu para dizer se isso é charlatanismo dessas pessoas ou é puro não entendimento mesmo, pura ignorância de achar que entendeu tudo de ciência e de física quântica. Tem até uma frase do Richard Feynman, que foi um dos principais físicos, principais cientistas envolvidos lá no início do século passado em pensar o que é o campo quântico, a teoria quântica, né? Que ele fala assim: quem disser que entende de física quântica está mentindo ou está louco. Quer dizer, se um dos pais da teoria quântica me faz uma afirmação dessa, não vai ser qualquer indivíduo que vai ter domínio sobre esse assunto. Tem vários canais legais de ciência aqui no YouTube que podem te trazer uma visão superficial do que é a teoria quântica, sabe? Uma visão introdutória sobre o que é esse assunto, mas não acho que você é expert e você entende sobre como que está tudo funcionando e por que as coisas estão acontecendo, porque, como eu falei mais cedo, teoria quântica, física quântica, ciência não foi feita para estudar fenômenos da sua vida individual e como que, enfim, as coisas estão acontecendo, se manifestando, se desenrolando na sua vida. Não foi feito para isso. Isso é crença. Agora, o fato de ser uma crença quer dizer que aquilo ali é completamente real? Na minha visão, não. Quer dizer apenas que aquilo ali não pode ser comprovado cientificamente. E o que significa ser comprovado cientificamente? Bom, para você dizer que alguma coisa é ciência ou que foi comprovada cientificamente, tem alguns princípios aí que devem ser considerados, tem alguns princípios que devem ser seguidos para que você possa fazer essa afirmação. E isso vem de um campo da filosofia chamado epistemologia, que é o estudo filosófico do método científico, do pensamento científico. Esses princípios são alguns dos pilares do pensamento científico e são os responsáveis por nós termos os avanços tecnológicos de saúde e estrutura e tudo mais que a gente tem no mundo de hoje, tá? Eu vou citar e explicar alguns princípios e vou correlacionar com alguns exemplos de terapias que você possivelmente conhece para você entender como que se aplica ali para você ver, pô, isso aqui não é ciência não, cara. A pessoa tá falando que é ciência, mas não é ciência não. Primeiro princípio, a sua ideia, hipótese ou afirmação, ela é testável, ela é passível de teste. O que quer dizer que você pense que é verdade, é possível testar aquilo ali para saber se aquilo ali é verdadeiro. Então vamos pegar o exemplo aí do Theta Healing. Os profissionais envolvidos nessa técnica afirmam que são capazes de levar o paciente até um estado de ondas cerebrais teta e que nesse estado eles vão lá substituir as crenças daquela pessoa e aí sim ter um impacto positivo na vida dela. Ora, isso é uma afirmação testável. Eu consigo pegar um paciente que está passando por uma sessão de Theta Healing e conectar eletrodos na cabeça dele para um eletrocefalograma e medir ali as ondas cerebrais da cabeça dele para ver se ele está em estado teta, alfa, beta, gama, enfim. Por sinal, isso foi tentado apenas uma vez, existe apenas uma pesquisa escrita sobre isso, eu vou deixar o link para ela aqui embaixo na descrição. Não foi comprovado que você consegue levar a pessoa até o estado teta e é uma técnica que já está aí fora rodando desde 1995, né? Então tem quase 20 anos, mais de 20 anos que tá aí, sabe, vendendo, fazendo uma puta de uma grana, criando novos terapeutas e tudo mais, com essa alegação científica de que sim, vou te levar até o estado teta e lá eu vou substituir suas crenças. Então, nesse caso, essa era uma afirmação que poderia ser testada, foi testada e é incorreta. Para mim, Theta Healing é uma meditação guiada misturada com uma hipnose. E eu acredito que essas técnicas têm sim o potencial de mudar a forma de pensar das pessoas e, consequentemente, essa pessoa experienciar outras coisas na sua vida. Eu acredito que isso é completamente plausível. O que eu não posso dizer é que isso é cientificamente comprovado, que isso cura câncer, que isso reprograma o seu DNA, que isso descalcifica a sua glândula pineal e tal, porque tudo isso é balela. Tudo isso são argumentos pseudocientíficos, quer dizer, de falsa ciência, não é algo correto, não é algo verídico, que as pessoas utilizam para tentar dar mais legitimidade, mais credibilidade para aquilo que elas estão falando. E não precisa, cara, não precisa. Se atenha
aquilo que tange ali só a filosofia, só a forma de pensar, só a crença mesmo, sabe? Não tenta botar ciência no meio para te dar credibilidade não, porque não precisa. Não só não precisa, como você vai estar falando coisas incorretas, vai estar falando abobrinha, coisas que não podem ser provadas e que você vai estar enganando as pessoas. Outro pilar do pensamento científico, do método científico, a replicabilidade. A sua hipótese ou ideia é passível de ser testada, refutada e tem que ser passível de replicação. Quer dizer, pessoas em diferentes partes do mundo, em lugares diferentes, têm que ser capazes de repetir aquele mesmo experimento que você fez, seguindo toda a metodologia que você criou, determinadas condições de temperatura e pressão, tudo mais, e atingir os mesmos resultados. Vamos pegar um outro exemplo aí muito famoso, do Masaru Emoto, né, que fez aquele teste lá com a água, que ele ficava lá falando coisas para a água com amorosidade, sabe, gratidão e tudo mais, e os cristais de gelo, né, daquela água que foi congelada se transformavam em cristais bonitos, ou então com muita agressividade, que você não vale nada e tudo mais, e aqueles cristais de gelo se transformavam em coisas completamente distorcidas e sem forma e aberrantes. Esse experimento dele não é ciência, não é comprovado, não existe uma pessoa que tenha sido capaz de repetir esse experimento, seguindo as mesmas orientações que ele deu de como ele fez. E ter alcançado os mesmos resultados. Ninguém conseguiu fazer isso. Isso quer dizer então que as suas palavras não têm nenhuma influência sobre o meio à sua volta? Na minha visão, não. Simplesmente quer dizer que isso não pode ser comprovado cientificamente. Que essa ideia dele, que ele vem com essa ideia de que não, que funciona assim porque eu fiz esse experimento, isso não é ciência, cara. Você não pode fazer essa afirmação dizendo que porque eu fiz esse experimento, isso aqui agora é verdade, porque não é verdade. Eu acredito no uso correto das palavras, eu acredito que a forma como me comunico, como me expresso as palavras que eu uso no mundo, tem profundo impacto no mundo à minha volta. Só que eu não posso dizer que isso é um fato, que isso é ciência, isso é a minha crença, isso é a minha forma de pensar, a minha forma de acreditar no mundo à minha volta, de como eu estou influenciando ele, mas isso não é cientificamente comprovado, beleza? Terceiro e talvez o mais importante pilar para você dizer se alguma coisa é ciência ou que pode ser cientificamente comprovado, que é a falseabilidade. A falseabilidade de uma ideia é a capacidade que uma afirmação, uma hipótese tem de ser desprovada, de ser comprovada que é falsa, de que ela não é real. Vou dar um exemplo simples aqui para vocês entenderem. Papai Noel existe. Papai Noel existe é uma afirmação que não pode ser cientificamente falseada, refutada. Eu não consigo comprovar de que isso é uma mentira. A mesma coisa para unicórnios existem, ou alienígenas estão entre nós, ou qualquer outro tipo de afirmação onde como é que eu posso testar se isso está incorreto? Se não for possível de testar que isso é uma mentira, então isso não pode ser considerado ciência, não pode ser comprovado cientificamente. Trazendo esse princípio para a espiritualidade, eu poderia dar outro exemplo e falar que existe a consciência divina, que existe uma consciência superior que rege toda a vida. Essa é mais uma afirmação que não é falseável. Eu não consigo ter um experimento que prove que isso é correto ou incorreto. Portanto, eu não posso associar essa informação, essa ideia com qualquer conceito científico, porque não é passível de ser comprovado cientificamente. E, sinceramente, para mim, nenhum problema ter aí. Tem muitas coisas que eu acredito que não podem ser comprovadas cientificamente, como eu já falei lá no início do vídeo. O problema está em você utilizar palavras do mundo científico, termos complexos e coisas que você sabe que as pessoas não entendem muito bem, para você florear aquilo que é simplesmente a sua crença, aquilo que você simplesmente acredita e escolheu entender como é dessa forma que funciona a vida. Se você quiser entender um pouquinho mais dessa correlação do que é ciência e o que não é ciência e essas terapias todas holísticas aí que cada hora aparece uma nova, eu vou deixar aqui embaixo também nos comentários o canal Física e Afins, de uma pessoa que é formada em física e que desconstrói todas essas terapias aí, todas as balelas que essa galera tá falando, dizendo que é ciência e que não é. E dizendo que é ciência justamente para ter mais credibilidade e te vender serviço, terapia, curso, formação, entre outras coisas, né? Dá um confere lá no canal dela, vai de cabeça aberta pro que ela tem a dizer e também fica tranquilo também, porque eu acredito que ela seja bem cética, né? E ela pega bem pesado, assim, nas críticas que elas faz algumas terapias, né? Então, assim, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e tem coisas que eu vejo que é real e tem coisas que eu simplesmente escolhi acreditar, e é isso, vida que segue. Mas eu achei importante levantar essa discussão aqui com vocês para estimular o pensamento crítico,
não simplesmente acreditar em tudo que você está ouvindo na internet, seja de mim ou seja de qualquer outra pessoa. Sempre que você se deparar com conhecimento novo, as perguntas que você deve se fazer são: por que é dessa forma? Como que você chegou nessa conclusão? E ir atrás dessas perguntas, ir atrás dessas informações. Aí sim você vai desenvolver a sua própria visão, a sua própria maneira de pensar. Esses termos científicos, eles são apelativos aos ouvidos de quem está chegando agora nesses assuntos, sabe? Eu, quando comecei minha trajetória também de estudar sobre espiritualidade, eu ouvi o pessoal falando, não, da teoria quântica, que o campo energético, não sei das quantas e tal, falando um monte de abobrinha. Eu ficava assim, caramba, não, isso faz maior sentido e tal. Depois eu comecei a falar assim, não, peraí, isso aí, de onde o cara tirou essa informação? Como é que o cara faz uma afirmação dessa? Como que ele comprova isso? Ele não pode comprovar isso, não existe método para isso ainda. E eu já até falei sobre isso num vídeo antigo meu, onde eu tentei explicar o que é Deus, né? Se é possível provar que Deus existe. Eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada. Mas é importante você ficar atento sobre como as suas referências, as pessoas que você acompanha para você aprender, estão às vezes utilizando informação de uma maneira que não é correta, uma informação que não é verídica. Eu vou te dar alguns exemplos aí, cara. Pô, Amit Goswami, Nissim Haramein, Greg Braden, Joe Dispenza, entre outros caras. Eu adoro o conteúdo desses caras, eu acompanho, mas eu olho para aquilo ali e falo assim, cara, isso aqui não é correto, isso aqui não é ciência ainda. Desculpa, você está falando aí e tal, mas você não tem experimento para corroborar o que você está falando, não existe publicações falando que isso aí que você está dizendo é verdade. Então, assim, eu estou simplesmente apreciando, assim, tô me entretendo aqui, absorvendo a sua forma de pensar e olhando para isso tudo de uma maneira meio metafórica, assim, entendendo o que você está querendo dizer, mas não quer dizer que é ciência, não quer dizer que é comprovável. Isso faz muita diferença, porque quando eu digo para você que isso é comprovado cientificamente, a forma como você recebe essa informação é que isso é irrefutável, isso é comprovado e é a verdade absoluta e não tem como discutir com isso, é assim que funciona. E aí o problema mora quando eu começo a utilizar desses termos para te vender alguma coisa. Vou te dar um exemplo aqui. O que você acredita que seja mais eficaz para você vender uma terapia de Theta Healing, por exemplo? Eu chegar para o cliente e falar assim, olha só, vou fazer uma terapia com você que ela é um tipo de hipnose, ela é uma meditação guiada, onde eu vou te acompanhar numa investigação da origem dos seus bloqueios, da origem dos seus traumas, para que você possa começar a trabalhar nisso. Ou eu falar para ele, olha, eu vou aplicar em você uma técnica onde eu vou te levar até o estado teta do seu cérebro e nesse lugar eu vou reprogramar as suas crenças. Eu vou fazer sugestões para você que vão transformar as suas crenças e a partir daí você vai mudar toda a sua vida. Se você é terapeuta holístico, Theta Healer, não se sinta ofendido. O objetivo aqui é fazer você mudar o seu discurso, utilizar das palavras corretas e daquilo que é correto de se dizer, e não de pseudociência. As pessoas querem soluções fáceis, rápidas e indolores, e que não precisem de esforço. Se você apresenta alguma cura mágica para alguém, para alguma coisa, onde ela não vai precisar ter esforço, outra pessoa está responsável por mudar a cabeça dela, ou mudar até a genética dela, né? Reprogramação de DNA, entre outras coisas. Cara, pessoas que são leigas nos assuntos de espiritualidade, filosofia, autocompreensão, autoconhecimento, vão estar muito mais propensas a gastar um dinheiro com esse tipo de mágica, né? Que é a solução rápida. Quem não quer a solução rápida, né? Eu também quero, né? Pena que ela não existe. Inclusive, a mulher que criou o Theta Healing, a Vianna Stibal, se não me engano o nome dela, ela foi até processada já por fraude e perdeu na justiça por unanimidade. Fora o número de pessoas frustradas que tiveram problemas graves de saúde, como câncer, doenças autoimunes, entre outras coisas, que não tiveram nenhum tipo de benefício das técnicas do Theta Healing, né? Fizeram curso 1, curso 2, curso 3, curso 4, sei lá quantos cursos tem, viraram até terapeutas e depois se arrependem. Se eu pesquisar na internet, tem vários relatos dessa galera por aí, tipo, descascando aí a autora dessa técnica, né? E o modelo de negócio que ela criou, porque o modelo de negócio dela foi inteligente. É tão inteligente que eu até conheço nômade digital, gente que estava ganhando uma boa grana com marketing, empreendedorismo online e tudo isso, e que largou tudo para começar a ensinar Theta Healing. Não quer dizer que está aplicando e virando terapeuta, mas ensinar, né? Porque você está vendendo curso para as pessoas se formarem terapeutas também, tipo assim, é uma pirâmide de negócio, sabe? Vai virando uma bola de neve. E aí o cara tá fazendo um dinheiro bom fazendo esse negócio. Ah, enfim, cara, sinceramente, esse é um assunto que me dá até uma gastura, assim. Se a gente tivesse conversando isso ao vivo, provavelmente eu ia até me exaltar um pouco começando a falar, porque é um assunto que, cara, é tanta baboseira, é tanta mentira, é tanto charlatanismo que tem envolvendo todas essas palavras e esses conhecimentos, sabe? Que o primeiro eu acho desnecessário, tipo, eu acho que é pouca fé, sacou? Você tá tentando legitimar tanto assim a sua crença
com base em coisas que não são verídicas, eu acho que é pouca fé mesmo. E segundo, é mentira, tá errado, tá enganando gente, cara. Isso é muito sério. E sinceramente, eu sou um cara muito otimista e minha tendência é olhar pra essa situação e falar assim, não, a pessoa só não entendeu física quântica direito, só não entendeu nada e não sabe o que tá falando, sabe? Não tem problema. Não olho achando que é um charlatão, assim, que tá querendo enganar os outros de propósito. Um ou outro eu sei que tá, mas a maioria eu acho que é só não entendeu mesmo, né? E tá achando que tá falando coisa que tá certa e não é ciência, não pode ser comprovado, não tá certo. Então, olha, esse vídeo aqui eu já espero que vai ter bastante hate, vai ter bastante dislike, vai ter bastante comentário, talvez até agressivo, sobre aquilo que eu falei, só que, pô, eu tenho plena convicção do que eu tô falando, sacou? E basta você ir fazer um dia de pesquisa aí, não vou nem falar assim, muita pesquisa, faz um dia de pesquisa na internet aí, ou olha as referências que eu vou botar aqui embaixo na descrição, para você aprofundar o teu conhecimento, mudar a tua forma de enxergar o que é ciência e o que não é ciência, o que pode ser comprovado e o que não pode ser comprovado, e a não veracidade de algumas terapias, ou não terapias por si só, mas o discurso que essas terapias utilizam para você entender como que o buraco é um pouco mais embaixo. Agora, se você concordou com o que eu disse aqui e fez sentido pra você, pô, me defende aí nos comentários aí, dá uma força aí, sabe? Pô, debate com a galera aí, deixa o like no vídeo, compartilha o vídeo aí pra mais gente, porque esse vídeo aqui precisa atingir uma galera, né? Vê aí, você que tá estudando espiritualidade, acompanha meu canal aqui, e eu também acompanho vários outros, né? Você sabe que essa discussão aqui é necessária, deviam ter outros canais falando sobre isso. Eu quero fazer collab com quem fala de física quântica, sabe? Fazer que nem lá o coach psicólogo lá. Nem só eu, porque eu não sou físico, né? Mas eu entendo um pouquinhozinho assim de ciência, um pouco mais que outras pessoas aí que falam de espiritualidade, eu acho, né? Sendo humilde. E novamente, meu objetivo não é denegrir a carreira de ninguém nem nada disso. Meu objetivo é um compromisso com a verdade. É falar pra vocês aquilo que é real, aquilo que pode ser comprovado ou não pode. E a maioria das coisas que a gente estuda e que a gente acredita, que eu compartilho com vocês aqui, cara, ou vem de psicologia, ou vem de ciência, ou vem de tradições ancestrais, ou vem da minha própria experiência. E não necessariamente eu preciso falar que a ciência explica isso, porque não explica. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tem mais assuntos aí para desconstruir. Dá uma olhada no canal das pessoas que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre ciência, sobre falseabilidade, sobre princípios da método científico, pensamento científico e tudo mais, que vai ajudar vocês aí a desenvolver uma maneira mais correta de olhar para terapias alternativas, entre outras coisas que estão sendo bastante propagadas na internet nessa nossa atual era. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração e abraço!